Há feridas no passado que insistem em grudar no presente. Memórias de momentos difíceis, de escolhas erradas, de traições, de perdas que você levou no coração e que continuam a apertar a alma. Ao acordar, essas lembranças podem trazer peso à alma, como se a vida estivesse sendo vivida com uma mochila cheia de pedras. Mas hoje, nesta manhã, Deus está convidando você para uma quebra profunda, para romper com o que ainda dói, para liberar o que ainda prende, para deixar para trás aquilo que não serve ao propósito que Ele tem para você. Porque a salvação e a cura não se limitam ao momento da conversão, mas caminham junto quando a alma ainda sangra. Você acordou com essa dor? Então, é hora de apresentá-la ao Senhor e declarar o início da virada. Romanos 8:1 nos lembra que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas muitas vezes ainda nos sentimos culpados, marcados, incapazes. E essa sensação não veio do céu, ela nasceu do passado que insiste em nos rotular. Mas hoje, o Senhor quer estender a mão e te dizer: você não é a culpa que você carrega. Você não é o erro que você cometeu. Você é meu filho, minha filha, redimido e curado. Permita que essa verdade se torne mais alta do que qualquer acusação interna. Deus quer quebrar as correntes que ainda te prendem. Mas para isso, você precisa cooperar com o que Ele já começou em você. É hora de renunciar às labels antigas, de fechar a porta do ontem, de abrir espaço para a restauração que só o céu pode operar. Diga agora com sinceridade: Senhor, eu rompo com o passado que ainda me machuca. Eu entrego tudo aquilo que me prende. E sinta, mesmo que dentro haja tremor, que essa declaração ecoa no seu espírito. Porque romper não é negar que algo aconteceu. É decidir que aquilo que aconteceu não vai mais ditar o que você será. É puxar a raiz da árvore que estava crescendo dor, vergonha e medo. E Jesus quer plantar algo novo em seu coração. Leveza, identidade, propósito. Toda quebra que Deus promove é seguida de restauração. Ele nunca quebra sem reconstruir. Ele nunca abandona o que começa. O que está começando hoje é a trajetória de libertação da sua alma. Algumas lembranças têm o poder de nos paralisar. Você tenta avançar, mas algo invisível parece segurar os pés. É a voz do passado sussurrando que você não vai conseguir, que não merece, que é tarde demais. Mas essas vozes não vieram de Deus. Elas são ecos de experiências antigas, de marcas que ficaram e que ainda não foram tratadas. Deus quer calar essas vozes. Ele quer que a única voz que te guie seja a dele. A voz que diz: eis que faço novas todas as coisas. Essa manhã é um convite para você soltar o que te trava, deixar ir o que te prende e finalmente dar um passo firme rumo à sua cura. A dor que ainda existe pode ter sido causada por pessoas próximas, palavras que feriram mais do que deveriam, atitudes que destruíram sua confiança, abandonos que deixaram você com medo de amar de novo, de tentar de novo, de confiar de novo. Mas a verdade é que não dá para mudar o passado. O que aconteceu, aconteceu. Porém, o que Deus pode mudar é o que essas dores produzem em você. Elas não precisam mais gerar medo, não precisam mais gerar desconfiança, podem gerar maturidade, fé, força. Mas para isso, você precisa entregar tudo a Ele, sem reservas, com dor, com lágrimas, com verdade. Diga agora com o coração exposto: Senhor, eu não quero mais viver prisioneiro do que aconteceu. Eu entrego a Ti cada ferida não tratada, cada memória mal resolvida. Essa entrega é profunda, espiritual, poderosa, porque Deus honra a sinceridade. Ele não exige perfeição, mas sim verdade. E quando você se abre, Ele entra. Entra nos quartos escuros da alma, nos cantos esquecidos do coração e acende a luz. Tira o mofo da dor antiga, leva embora o cheiro de culpa, de abandono, de perda e coloca perfume de vida, óleo de cura, unção de restauração. Você está sendo tratado, está sendo tocado, está sendo cuidado. Mesmo que tudo pareça ainda desordenado por dentro, Deus já começou a alinhar o que você não vê. E o que começa no espírito vai se manifestar no emocional, no físico, nas atitudes. Porque a cura de Deus é completa. Ele não faz pela metade. Ele não abandona no meio do caminho.
E o que Ele está fazendo com você é profundo demais para voltar atrás. Continue firme, continue orando. A cura está avançando. Romper com o passado não é apagar a história, é escolher viver acima dela. É permitir que aquilo que você viveu não seja mais a lente pela qual você enxerga tudo. Porque a dor, quando não é tratada, distorce a visão. Faz com que você veja ameaças onde há apenas incerteza. Faz com que você se defenda antes mesmo de haver perigo. Faz com que você espere rejeição mesmo onde há acolhimento. Mas Deus quer restaurar seus olhos. Ele quer que você veja como Ele vê. Que perceba possibilidades onde antes havia apenas medo. Que sinta esperança onde antes havia apenas angústia. Que volte a acreditar que o novo é possível, mesmo que o passado ainda grite por atenção. Hoje, Deus está soprando vida sobre áreas que pareciam mortas. Sonhos que foram enterrados pela dor, projetos que foram abandonados por medo, relacionamentos que foram destruídos pela insegurança. Ele está dizendo: eu posso ressuscitar tudo isso, porque o passado não tem poder maior do que a promessa. E a promessa de Deus é de cura, de recomeço, de esperança. Você não precisa mais viver olhando pelo retrovisor. O que ficou para trás já foi entregue. Agora é tempo de olhar para frente, com fé, com firmeza, com confiança. Diga com verdade: Senhor, eu escolho olhar para o futuro com esperança, mesmo carregando as marcas do passado. Essa escolha não é negação, é fé. É você dizendo: o que me feriu não vai mais me paralisar. É você plantando fé no terreno onde antes só havia medo. E Deus honra essa atitude. Ele começa a te dar visões novas, sentimentos novos, força nova. Você vai perceber isso em detalhes, na maneira como acorda, na leveza com que enfrenta desafios, na paz que começa a tomar conta da sua alma. Porque a cura verdadeira é silenciosa, mas transformadora. Não tenha medo das lembranças que ainda voltam. Use-as como sinais de que há mais para ser entregue. Cada vez que uma memória do passado surgir com dor, apresente-a ao Senhor. Faça disso uma ponte de oração. E Deus vai te guiar passo a passo nesse processo de restauração. Ele é um Pai fiel. E Ele vai até o fim com você. Há dores que não foram apenas causadas por eventos, mas por ausências. A ausência de um abraço na hora certa. A ausência de palavras que confirmassem seu valor. A ausência de presença de quem deveria estar ali. E essas ausências criaram lacunas profundas, lugares em você que ficaram vazios por tanto tempo que você começou a acreditar que esse vazio fazia parte de quem você é. Mas Deus, que é Pai de amor completo, quer preencher esses vazios. Ele não vem com substituições baratas, nem com discursos prontos. Ele vem com presença, ele vem com paz, ele vem com verdade. E essa presença tem o poder de entrar onde ninguém mais conseguiu chegar. Você pode ter sido negligenciado, ignorado, deixado de lado. Pode ter crescido ouvindo que não era suficiente, que não era amado, que era difícil de lidar. E tudo isso formou camadas em sua alma. Camadas de desconfiança, de tristeza silenciosa, de medo de esperar demais. Mas Deus está tocando cada uma dessas camadas agora. Ele está descascando a dor para alcançar a raiz, não para expor, mas para curar, não para te fazer reviver tudo, mas para te libertar, porque enquanto você guarda, você adoece, mas quando você entrega, você começa a sarar. Diga com abertura: Senhor, preenche os vazios deixados pelas ausências do meu passado. Essa oração é íntima, é uma entrega profunda. É como abrir o peito e dizer: aqui dói, mas eu confio que tu podes tocar. E Deus toca. Não com pressa, não com força, mas com mansidão. Ele sabe onde mexer. Ele sabe como curar. E aos poucos, você vai sentir que aquilo que antes era buraco começa a se tornar solo fértil. Porque onde havia dor, ele planta propósito. Onde havia falta, ele semeia presença. Onde havia silêncio, ele fala: você não está mais sozinho. Aquilo que faltou nos braços humanos será completado nos braços do Pai. Ele é suficientemente forte para te sustentar e suficientemente amoroso para te envolver. E a partir dessa manhã, uma cura profunda está se iniciando. Uma cura que vai reverberar em todas as áreas da sua vida.
porque a dor do passado não terá mais o poder de moldar o seu futuro. Deus está te ensinando a viver leve, inteiro, livre. Existem palavras que ficam ecoando por anos na mente de quem já foi ferido. Palavras lançadas com raiva, com desprezo, com indiferença. Palavras que disseram que você não era capaz, que você era um erro, que nunca seria suficiente. E mesmo depois de tanto tempo, essas frases continuam ali como flechas fincadas na alma. Mas hoje, Deus está retirando cada uma delas. Está desfazendo maldições verbais que foram lançadas sobre você. Está cancelando decretos negativos que tentaram moldar sua identidade, porque nenhuma palavra humana tem mais poder do que a palavra do céu. E a palavra de Deus diz que você é amado, escolhido, separado para um propósito maior. Talvez você tenha acreditado nessas mentiras por tanto tempo que elas se tornaram parte da sua narrativa. Mas não precisam mais ser. Deus está reescrevendo sua história a partir da verdade. E essa verdade diz que você não é o que disseram de você nos momentos mais escuros. Você é o que Deus pensou ao te formar. Você é o que Ele sonhou ao soprar vida em você. E nenhum erro, nenhuma ofensa, nenhum passado pode apagar esse plano divino. Por isso, nessa manhã, levante sua cabeça. Não como quem nega a dor, mas como quem aceita a cura. Diga com autoridade: Senhor, eu rejeito toda palavra que não veio de ti e recebo a tua verdade sobre mim. Essa oração quebra laços invisíveis, porque palavras são sementes, e muitas delas foram lançadas com o intuito de te limitar. Mas agora o solo do seu coração está sendo limpo, a terra da sua alma está sendo restaurada para que novas sementes sejam plantadas. Sementes de amor, de propósito, de identidade. E Deus, o bom agricultor, vai cuidar desse solo, vai regar com graça, vai cultivar com paciência, e você verá frutos que nunca imaginou ser capaz de gerar. As palavras que antes te feriam agora serão substituídas por palavras que te afirmam, palavras que vêm do céu, palavras que dizem: você é meu filho, em quem tenho prazer. E quando essa verdade se enraiza em você, tudo muda. Você começa a se posicionar de forma diferente, começa a falar de si mesmo com mais honra, começa a se respeitar, a se proteger, a se amar, porque a cura da rejeição passa também pelo poder da palavra. E a palavra que Deus está liberando sobre você hoje é: você é novo, você é livre, você é inteiro. Algumas marcas do passado não são visíveis aos olhos, mas moldam o jeito de viver. Você começa a se limitar, a evitar oportunidades, a fugir de conexões mais profundas, porque teme reviver antigas dores. O medo de repetir fracassos, de atrair novas decepções, de confiar e ser ferido outra vez, se torna uma prisão emocional. E sem perceber, você começa a se esconder da vida. Mas hoje, Deus está abrindo essa cela emocional. Ele está te dando a chave da coragem. A coragem de tentar de novo, de viver com intensidade, de se abrir para o novo, porque Ele quer que você experimente a liberdade verdadeira, aquela que não se prende ao que foi, mas se lança ao que ainda pode ser. Há promessas esperando por você além dessa dor. Há bênçãos reservadas que exigem que você se mova, mesmo com medo, porque a cura também acontece no caminhar. Não espere estar totalmente pronto para recomeçar. Comece e Deus te sustentará no processo. Ele não quer que você viva em modo de defesa, quer que você viva em modo de fé. E fé é dar o passo mesmo quando o coração ainda treme. Fé é dizer: eu não sou mais definido pelo que vivi, mas pelo que estou vivendo com Deus. E essa verdade tem poder para restaurar a sua trajetória. Diga com entrega: Senhor, me dá coragem para viver além do passado. Essa oração é uma chave espiritual. Ela abre portas que estavam trancadas pelo medo. E Deus começa a mover os céus a seu favor. Começa a colocar as pessoas certas no seu caminho. Começa a criar situações onde sua coragem será recompensada. Porque Ele honra cada passo de fé. Ele vê seu esforço em avançar. Ele se compadece da sua dor e se alegra com sua decisão de seguir. Você não está sozinho nessa caminhada. O próprio Deus está ao seu lado, segurando sua mão, limpando suas lágrimas
renovando suas forças. Não tenha medo de viver. Não tenha medo de se arriscar a ser feliz de novo. O passado teve seu tempo, mas agora é outro tempo. Tempo de cura, de recomeço, de construção. E Deus é o arquiteto dessa nova fase. Ele está desenhando uma história linda com você. E aos poucos, você vai perceber que aquilo que parecia impossível se torna real. Porque o amor dele lança fora todo o medo. E com ele, você pode seguir sem carregar o que um dia te paralisou. Em algum lugar do seu interior, talvez você ainda carregue a sensação de que perdeu tempo demais. Que os anos passaram enquanto você lidava com dores, tentando sobreviver, tentando entender, tentando se proteger. E agora, parece que é tarde demais para viver certas coisas. Mas Deus quer restaurar essa percepção do tempo, porque para Ele nada está perdido. Ele é o Deus que redime os anos consumidos pela dor. Ele é o Deus que pode fazer em dias o que o sofrimento tentou impedir por décadas. E essa manhã é um convite dele para você crer que ainda há tempo. Tempo para florescer, para construir, para ser feliz. Porque quando você entrega o controle do tempo a Deus, Ele faz tudo novo, inclusive o que parecia já ter acabado. A sensação de atraso pode vir da comparação. Você olha para os lados e vê pessoas avançando, sorrindo, realizando, enquanto você ainda sente que está tentando se curar. Mas o processo de cada um é único. O que Deus está fazendo com você é profundo. E processos profundos não são apressados, são duradouros. Ele está te curando por dentro para que você possa sustentar o que Ele vai te dar por fora. O que Ele tem para você exige maturidade emocional, estrutura espiritual e cura nas raízes. E isso está sendo formado agora com cada oração, com cada lágrima, com cada entrega. Diga com fé: Senhor, eu entrego meu tempo a Ti. Redime minha história com Tua graça. Essa oração rompe com a pressa e alinha você ao ritmo do céu. E quando você entra no tempo de Deus, a ansiedade perde a força, a comparação perde o sentido, a culpa perde o espaço, porque agora você vive na paz de quem sabe que Deus está no controle, que Ele não se atrasa, que Ele não esquece, que Ele honra cada lágrima com sementes de alegria futura. E isso te dá descanso, te dá esperança, te dá força. Você não está atrasado, você está em processo. E quem está em processo com Deus está sempre no tempo certo, porque Ele sabe o momento de cada coisa. Ele sabe quando abrir a porta, quando liberar a resposta, quando fazer florescer. Confie nesse tempo, confie nesse amor, confie nesse processo. Ele está preparando algo tão bom que vai fazer você entender por que precisou passar por tudo isso. Muitas vezes, quem mais machuca é quem mais deveria ter protegido. E esse tipo de dor é especialmente difícil de superar, porque ela mistura amor e sofrimento. Vem de pessoas próximas, pais, irmãos, amigos, líderes, e por isso deixa marcas mais profundas. Você esperava acolhimento, mas recebeu indiferença. Esperava apoio, mas encontrou crítica. Esperava proteção, mas sofreu abandono. Que essa inversão afetou sua maneira de confiar, afetou sua maneira de se entregar. Mas hoje Deus está te chamando para tratar essas feridas com verdade, não para reviver o trauma, mas para deixar que Ele entre nesse lugar tão delicado do seu coração. Porque não é justo que a sua vida continue sendo definida pelo erro dos outros. Talvez você tenha tentado justificar essas pessoas, minimizar o que sentiu, esconder a dor para não parecer frágil. Mas Deus não quer que você esconda. Ele quer que você exponha, não para os homens, mas para Ele. Porque quando você fala, Deus toca. Quando você entrega, Deus trata. Quando você permite, Deus transforma. E Ele está te dizendo: eu vi cada coisa, eu conheço sua história, eu senti sua dor, e agora quero te curar por completo. Você não está sozinho. O céu está envolvido nessa reconstrução. Diga com coragem: Senhor, eu entrego a Ti as dores que vieram de quem deveria ter me amado. Essa é uma oração de libertação. Porque enquanto você guarda, você se mantém preso. Mas ao liberar, você é liberto. Liberto da mágoa, do peso, da repetição. Porque se essas feridas não forem tratadas, elas se repetem em novos ciclos. Você acaba atraindo relações parecidas,
reproduzindo padrões, vivendo no medo de que tudo aconteça de novo. Mas Deus está interrompendo esse ciclo agora. Está dizendo: chega de repetir. É tempo de viver novo. Você não precisa carregar a responsabilidade pelos erros dos outros. Não precisa mais proteger quem te feriu, só para manter uma aparência de paz. Você pode entregar tudo nas mãos de Deus, que é justo, fiel e amoroso. Ele vai cuidar de você e também cuidar das outras partes envolvidas, do jeito dele. Mas hoje, a prioridade é a sua alma, sua leveza, sua liberdade. E esse processo de cura profunda já está em andamento. Confie, entregue, permita-se ser restaurado. Às vezes, a dor do passado gera um sentimento de autopunição, como se você precisasse sofrer para compensar o que viveu ou o que deixou de fazer. Você começa a se sabotar sem perceber, recusa o amor verdadeiro, desconfia das boas oportunidades, repele o carinho sincero, porque no fundo, uma parte de você acredita que não merece, que já errou demais, que já falhou demais, que não tem mais crédito com Deus ou com a vida. Mas hoje, o céu te diz: isso é mentira. Você não está condenado a viver uma vida de dor. Jesus já pagou o preço por tudo. E agora, Ele quer te ensinar a se perdoar, a se acolher, a se permitir ser amado de novo. De verdade, sem culpa, sem medo. O perdão de Deus é completo. Ele não apenas limpa o pecado, Ele renova a identidade. Ele não apenas restaura a história, Ele devolve o brilho aos olhos. E esse perdão não é um conceito, é uma presença. É um toque de paz que entra no mais profundo do seu ser e diz: está tudo pago, você pode respirar em paz. Deus quer que você viva como alguém que foi perdoado, não como alguém que precisa se punir. E isso começa quando você decide parar de se acusar e começa a repetir o que Ele diz sobre você, que você é aceito, limpo, restaurado, digno do amor mais puro. Diga agora com humildade: Senhor, me ensina a aceitar o teu perdão e a viver sem culpa. Essa oração é um ato de rendição. É você dizendo: eu não quero mais me castigar por coisas que já foram perdoadas. É você se levantando da cadeira do réu e assumindo seu lugar de filho. Porque Deus não quer você vivendo como prisioneiro dentro da própria alma. Ele quer você livre, leve, inteiro. E essa leveza começa quando a culpa vai embora e dá lugar à graça. Uma graça que não te acusa, mas te impulsiona, que não te limita, mas te convida a viver mais. Você vai sentir a diferença nos pequenos detalhes. Vai se olhar no espelho com mais compaixão. Vai parar de repetir palavras duras sobre si mesmo. Vai se permitir descansar, rir, se alegrar sem peso. Porque agora a referência não é mais o erro, é o amor. E esse amor está transformando tudo. Inclusive a forma como você se trata. Inclusive a forma como você recomeça. Uma das mentiras mais sutis que o passado doloroso tenta plantar é a ideia de que tudo o que é bom demais para ser verdade não é para você. Você começa a desconfiar das bênçãos, a esperar que algo ruim aconteça sempre que algo bom começa. Essa expectativa de dor se transforma num padrão emocional. A felicidade é passageira, a alegria é frágil, a paz é ilusória. Mas Deus quer romper com esse padrão. Ele quer te ensinar a viver com estabilidade. Não aquela estabilidade emocional que depende de circunstâncias externas, mas aquela que nasce da certeza de que Ele é bom e continua sendo bom, mesmo quando tudo muda. Deus quer que você desfrute da vida com plenitude. Quer que você pare de viver esperando pelo pior. Que você se permita ser feliz de forma inteira. Que você aceite o bem sem precisar de uma justificativa para merecê-lo. Porque o amor de Deus não depende do seu desempenho, mas da natureza dele. Ele é amor, e Ele ama você com amor que não varia. Ele quer te ensinar a viver com confiança, com leveza, com gratidão. E essa confiança começa quando você para de esperar a dor e começa a esperar a bondade do céu. Diga com fé: Senhor, eu escolho acreditar que o teu bem também é para mim. Essa oração quebra uma fortaleza espiritual, porque muitas vezes
O coração se fecha para o novo com medo de se decepcionar. Mas Deus está dizendo: confia, eu sou fiel, e o que tenho para você é seguro. Ele está te ensinando a esperar o bem, a receber com alegria, a não se sabotar mais, porque a graça dele é real. E essa graça está tocando as áreas da sua vida que ainda estavam escondidas, com medo de florescer. Você não precisa mais viver à sombra da dor. Não precisa mais colocar limites em sua alegria. Pode ser feliz de verdade. Pode sorrir sem medo. Pode amar sem se reprimir. Porque a cura está avançando. E ela está trazendo com ela um novo tempo, um novo jeito de sentir, um novo jeito de ser. Onde antes havia peso, agora há leveza. Onde antes havia vigilância constante, agora há descanso. Onde antes havia desconfiança, agora há fé. Há dores que se disfarçam de força. Você aprendeu a sobreviver calando o choro, escondendo os sentimentos, fingindo que está tudo bem. E aos olhos dos outros, você é forte, corajoso, estável. Mas só Deus conhece os quartos trancados da sua alma. Os lugares onde você guardou dores antigas com medo de parecer fraco, de ser julgado, de reviver traumas. Mas hoje, Deus quer te mostrar que vulnerabilidade não é fraqueza. É maturidade espiritual. Ele quer que você tire as máscaras que criou para se proteger. Não para se expor a qualquer um, mas para se abrir diante dele, que te conhece por inteiro e ainda assim te ama profundamente. Você não precisa provar nada para Deus. Ele já sabe tudo. E mesmo assim te escolheu, te chamou, te separou. E é por isso que ele quer te curar de dentro para fora. Começando pelas áreas que você mesmo esqueceu, que você empurrou para o fundo da alma, achando que o tempo resolveria. Mas o tempo apenas esconde. Só Deus transforma. E Ele está aqui, neste novo amanhecer, para transformar o que estava abafado, para curar o que ainda pulsa em silêncio, para libertar você das fortalezas emocionais que pareciam inquebráveis. Diga com profundidade: Senhor, eu entrego a Ti minha dor mais escondida. Eu me permito ser vulnerável diante da Tua presença. Essa oração é uma declaração de confiança. É um passo importante na direção da cura plena. Porque enquanto você esconde, você carrega. Mas quando você entrega, Deus assume. E Ele não apenas assume, Ele restaura, com delicadeza, com paciência, com verdade. E cada vez que você se permite ser verdadeiro com Deus, uma nova camada da dor é arrancada. Uma nova parte de você é restaurada. A verdadeira força está em reconhecer que precisa ser curado. Está em se permitir ser cuidado por Deus. Está em não carregar sozinho o que foi pesado por tanto tempo. Deus está dizendo: você pode descansar nos meus braços. Você pode deixar eu cuidar de você. Não precisa mais fingir que está tudo bem. Eu vejo, eu entendo, eu te sustento. E com esse cuidado, você vai se tornando inteiro de novo. Vai voltando a viver com verdade, com leveza, com fé. A dor do passado não apenas fere, ela educa. Ensina a esperar o pior. Ensina a se preparar para ser deixado. Ensina a viver desconfiando, sempre pronto para se defender. E com o tempo, você vai construindo muros altos em volta do coração. Muros que te protegem da dor, mas também impedem o amor de entrar. E Deus não te chamou para viver cercado por medo. Ele te chamou para viver em liberdade, com o coração inteiro, mesmo que vulnerável. Porque quem ama de verdade corre o risco de se machucar, mas também vive intensamente. E o que Deus tem para você não pode florescer num solo coberto por muros de defesa. É preciso abrir espaço. É preciso confiar novamente. É preciso romper com a lógica que a dor ensinou. Você não precisa mais viver no modo de sobrevivência. Deus quer te ensinar a viver no modo de confiança, onde você se permite receber, se permite amar, se permite crescer, onde você não calcula tudo para evitar a dor, mas vive com fé para experimentar a plenitude, porque a proteção que Deus oferece é maior do que qualquer sistema de defesa que você construiu. E ela não te endurece, ela te fortalece, não te isola, te sustenta, não te afasta, te aproxima da vida. Diga com confiança: Senhor, eu escolho derrubar os muros que construí para me proteger. Essa oração
É uma abertura espiritual. É como destrancar a porta do coração e dizer: entra, Senhor, muda o que precisa ser mudado. E ele entra, com sabedoria, com mansidão, com cura. Ele começa a remover os tijolos da dor, da desconfiança, da rigidez. E no lugar dos muros, ele planta pontes. Pontes de fé, de esperança, de conexão. Porque a cura também se manifesta nas relações. Deus quer que você se relacione de forma nova, sem medo, sem culpas, sem os filtros que a dor impôs. Você não precisa mais viver com armadura emocional. Não precisa mais fingir força. Pode ser você, inteiro, verdadeiro. Deus está curando você, para que você possa amar e ser amado de forma plena, para que você possa construir vínculos saudáveis, profundos, reais. E tudo começa com essa decisão: deixar cair os muros e permitir que o amor de Deus reconstrua sua história por dentro. Algumas dores do passado deixam a alma em silêncio. Um silêncio que não é paz, mas ausência de expressão. Você para de falar sobre o que sente, para de sonhar em voz alta, para de se posicionar. O silêncio vai crescendo por dentro, e aos poucos, sua voz interior vai desaparecendo. E quando você não se ouve mais, começa a aceitar menos do que merece, começa a viver uma vida menor do que aquela que Deus preparou. Mas hoje, o Espírito Santo está despertando sua voz de volta. Ele quer reacender sua coragem de se expressar, de se posicionar, de existir plenamente. Porque sua história não foi escrita para ser vivida no escuro. Foi feita para brilhar, para inspirar, para revelar a glória de Deus através da sua jornada. O inimigo tenta calar aqueles que têm algo importante a dizer. E muitas vezes, as dores do passado se tornam instrumentos de opressão, tentando impedir que você compartilhe suas experiências, que transforme suas feridas em ministério, que levante outras pessoas com o que você aprendeu na dor. Mas Deus está virando essa chave agora. Ele está transformando o silêncio da dor em som de cura. Está dizendo: eu te dou voz de novo, eu te dou coragem de novo, eu te dou autoridade espiritual para falar a partir da verdade que você viveu. Diga agora com coragem: Senhor, restaura minha voz, que eu não viva mais calado diante da dor. Essa oração é o início de um despertar. É como se você voltasse a respirar por dentro, como se a alma voltasse a se expandir. Deus está te chamando de volta para a vida. Está dizendo que o seu tempo de silêncio terminou, que agora é tempo de declarar, de orar, de falar, de viver sem se esconder, porque há poder em sua voz, há cura no seu testemunho, há unção na sua história. E tudo isso precisa ser liberado. Você vai perceber que quanto mais você ora, mais sua voz interior volta. E ela volta mais forte, mais clara, mais alinhada com o céu. Porque não é sobre gritar para ser ouvido, é sobre falar com verdade. E a verdade que você carrega é preciosa demais para ficar calada. Deus quer usá-la para curar outros, para restaurar caminhos, para romper mentiras. Sua voz tem destino, e esse destino está sendo ativado agora. A dor do passado não vai mais te calar. Deus está levantando você com autoridade. Há dores que deixam marcas no corpo, no olhar, na postura. Mesmo sem dizer uma palavra, é possível perceber quando alguém está carregando um passado que pesa. O olhar perde o brilho, o corpo se encolhe, a alma parece exausta. E isso acontece porque por dentro ainda existe uma luta, uma batalha entre querer seguir em frente e ainda estar preso ao que ficou. Mas hoje, Deus está oferecendo descanso. Um descanso que vai além do físico. Um descanso para a alma, para o coração, para o interior. Ele está te dizendo: você não precisa mais lutar sozinho. Você não precisa mais fingir que está bem. Eu estou aqui para te carregar quando você não conseguir mais andar. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa aguentar tudo calado. Deus conhece seus limites. Ele vê quando você sorri para os outros e chora em silêncio. Ele ouve as palavras que você nunca disse, mas que ecoam no seu pensamento. E Ele está aqui nesta manhã para acolher o que ninguém viu, para recolher o que ninguém entendeu, para restaurar o que você mesmo achava que não tinha mais jeito. Porque Ele é Deus de novas chances, Deus de renovo,
Deus que cura até mesmo o que você nem sabia que ainda precisava ser curado. Diga com entrega: Senhor, eu recebo o teu descanso sobre as marcas do meu passado. Essa oração é como um abraço espiritual. É como se você colocasse a bagagem pesada nas mãos dele e dissesse: eu não aguento mais, mas confio que tu podes carregar. E ele carrega, ele alivia, ele sustenta. Porque o amor de Deus não exige forças de você. Ele oferece forças para você. E essa força vem na forma de paz, de consolo, de presença. Você não está só. Nunca esteve. E agora que você decidiu entregar esse peso, Deus vai te mostrar como é viver com leveza. A leveza não é ausência de memória, é presença de cura. Você pode lembrar e não doer mais. Pode lembrar e até agradecer, porque foi ali que você conheceu a fidelidade de Deus. Foi ali que você descobriu que o amor dele é maior do que qualquer perda, maior do que qualquer dor, maior do que qualquer falha. E essa descoberta muda tudo, porque a partir dela, você começa a viver de um novo lugar, o lugar da cura, da fé, da leveza. E é esse lugar que Deus está te entregando hoje. Existem passados que se repetem como se fossem ciclos. Você muda de lugar, de pessoas, de planos, mas a dor volta. Volta porque a raiz ainda está ali. Volta porque o que não é tratado é repetido. E você começa a achar que esse é seu destino, que sempre será assim, que não importa o quanto tente, sempre vai voltar ao ponto de partida. Mas essa é mais uma mentira que o inimigo tenta usar para te manter preso. Deus está aqui hoje para quebrar ciclos. Ele está colocando um ponto final, onde o inimigo queria colocar uma vírgula. Ele está declarando: a partir de agora a repetição termina e a libertação começa. Porque você não foi criado para viver girando em torno da dor. Você foi criado para avançar em direção à promessa. É preciso ter coragem para romper ciclos, coragem para não repetir padrões familiares, coragem para se posicionar de forma diferente, coragem para dizer: comigo isso termina. E Deus está te dando essa coragem agora. Está colocando firmeza nos seus pés, clareza na sua mente, discernimento no seu espírito, para que você pare de cair nas mesmas armadilhas, para que você perceba o que antes passava despercebido, para que você escolha diferente, mesmo que doa, mesmo que pareça difícil, mesmo que custe. Porque a liberdade verdadeira custa, mas vale cada passo. Diga com autoridade: Senhor, eu rompo hoje com todo o ciclo de dor e repetição. Essa oração é uma espada espiritual. Ela corta laços invisíveis. Ela desfaz repetições espirituais. E ela te posiciona num novo território. Porque a partir de agora, você não é mais refém daquilo que viveu. Você é agente de mudança. Você é alguém que carrega em si o poder de reescrever histórias. E essa nova história começa com decisões pequenas, diárias, conscientes. Começa com oração, com entrega, com dependência de Deus. Você não vai mais andar em círculos, vai andar em linha reta, vai sair do deserto e entrar na terra prometida. E mesmo que leve tempo, cada passo agora será um avanço. Não mais repetições, mas evolução. Não mais dor reeditada, mas cura consolidada. Porque quem caminha com Deus, caminha para a frente. E Ele está te chamando para esse avanço hoje. Não olhe para trás. Não ouça a voz do medo. Olhe para a frente. O que está adiante é muito maior do que o que ficou. Algumas pessoas associam tanto sua identidade à dor que têm dificuldade de se ver sem ela. Você pode até pensar: se eu não sou a pessoa que passou por tudo isso, quem eu sou? Essa pergunta é mais comum do que parece. A dor se torna um lugar conhecido, quase confortável, porque mesmo sendo incômoda, ela te dá um certo senso de pertencimento. Mas Deus não te criou para viver preso à dor. Ele te criou para viver curado, livre, cheio de propósito. E hoje, Ele quer te apresentar a versão de você mesmo que não vive mais a partir da dor, mas a partir da graça. Uma identidade nova, limpa, liberta, onde o que te define não é o que te machucou, mas o que Deus te prometeu. Você não precisa continuar carregando o rótulo que o passado te deu. Deus tem um novo nome para você. Ele te chama de amado, de restaurado, de forte, de escolhido.
E quando você começa a acreditar nesses nomes, tudo muda. Sua postura muda, suas decisões mudam, sua forma de se relacionar muda, porque agora você se vê como Deus te vê, e essa visão cura. Cura sua autoestima, cura seu valor interior, cura sua esperança no futuro. Deus quer te fazer enxergar que você é muito mais do que a dor que viveu. Você é a cura que está vivendo. Diga agora com fé: Senhor, me ajuda a ver quem eu sou, além da dor que vivi. Essa oração é uma chave para a identidade restaurada, porque quem sabe quem é, não aceita mais qualquer coisa. Quem entende seu valor, não se submete mais ao que fere, ao que limita, ao que aprisiona. Deus está te posicionando como alguém inteiro, com uma visão clara de quem é nele. E quando você se posiciona assim, até o inferno treme, porque você deixa de ser vítima da dor e se torna testemunha da graça. Não tenha medo de deixar a dor para trás. Ela não é a sua verdade. Ela foi um capítulo, não o livro todo. E Deus já está escrevendo as próximas páginas. Páginas de leveza, de propósito, de redenção. Onde você vai olhar para trás e dizer: isso me marcou, mas não me define mais. Porque agora quem define você é o céu. E o céu te chama para viver uma vida com identidade restaurada, com alma leve, com propósito firme. Essa é a verdade que você carrega a partir de hoje. Algumas feridas do passado geram promessas internas silenciosas. Você talvez já tenha dito para si mesmo: nunca mais vou confiar em ninguém. Nunca mais vou me entregar de verdade. Nunca mais vou acreditar que algo bom pode durar. Essas promessas são formas de se proteger, mas também são prisões espirituais que te impedem de viver plenamente. Porque ao tentar evitar a dor, você também acaba impedindo a alegria, o amor, o recomeço. Deus quer que você cancele essas promessas que te amarram. Ele quer libertar você dessas palavras que saíram do seu coração ferido, mas que não combinam com a cura que Ele está trazendo agora. Há coisas que foram ditas no auge da dor, mas que se tornaram verdades internas. E hoje Deus quer te mostrar que você não precisa mais viver à sombra dessas declarações, que você pode confiar, sim, pode amar de novo, pode se entregar com sabedoria, mas sem medo, porque o Espírito Santo está te fortalecendo por dentro. Ele está reconstruindo sua confiança, não nos homens, mas primeiro em Deus. E essa confiança em Deus será a base para tudo o que virá. Uma base sólida, estável, inabalável. Diga agora com sinceridade: Senhor, eu renuncio às promessas que fiz para me proteger. Eu quero viver em liberdade. Essa oração é um ato de rendição profunda. É reconhecer que na tentativa de se proteger, você também se limitou. Mas agora, você está se abrindo para viver o plano completo de Deus. E esse plano não inclui medo, não inclui prisão, não inclui autossabotagem, inclui crescimento, confiança, amor. E tudo isso começa a acontecer quando você cancela os pactos com a dor e assume os pactos com a cura. Você vai perceber que, ao renunciar a essas promessas, algo dentro de você começa a se desbloquear, começa a surgir espaço para o novo, começa a brotar coragem para viver diferente. E Deus vai confirmar isso com sinais. Vai te mostrar, nos detalhes do dia a dia, que agora você está mais leve, mais livre, mais pronto. Porque o céu se move quando alguém decide romper com as prisões do passado e abraçar o futuro que Deus preparou com tanto amor. Um coração ferido pode gerar percepções distorcidas da realidade. Você começa a ver o mundo pelos olhos da dor. Pessoas parecem ameaças, gestos simples parecem armadilhas, palavras comuns soam como acusações. A alma entra em estado de alerta permanente e viver assim é cansativo. Você tenta relaxar, mas não consegue. Tenta confiar, mas algo te bloqueia. E com o tempo, você vai se afastando de tudo que representa risco, inclusive das promessas de Deus. Mas o Senhor está dizendo hoje: eu quero renovar sua visão. Quero limpar os olhos do seu coração para que você veja com fé e não com medo. A forma como você enxerga a vida determina como você vive. E Deus quer curar sua perspectiva. Quer tirar o filtro da dor e te dar olhos de esperança.
Porque nem tudo que parece ameaça é perigo. Nem toda aproximação é manipulação. Nem todo carinho é armadilha. Deus está te ensinando a discernir com sabedoria, não com trauma. E esse discernimento nasce de um coração curado. Um coração que ora antes de decidir, que entrega antes de reagir, que busca paz em vez de defesa. Porque quem está em paz não precisa se armar. E é essa paz que Deus está plantando em você agora. Diga com fé: Senhor, cura minha forma de enxergar, tira o filtro da dor dos meus olhos. Essa oração abre espaço para um novo olhar. E quando o olhar muda, tudo muda. Você começa a perceber a bondade nas pequenas coisas, começa a agradecer mais, a reclamar menos, começa a esperar o bem, a reconhecer a mão de Deus em detalhes, e isso transforma a forma como você vive, transforma sua rotina, seus relacionamentos, suas decisões. Porque a cura não fica só no interior, ela se manifesta em cada parte da vida. Você foi chamado para viver com os olhos limpos, o coração leve e os passos firmes. E Deus está fazendo isso em você. Ele está te devolvendo a visão do céu. Uma visão que não nega a realidade, mas enxerga além dela. Uma visão que reconhece a dor, mas não é governada por ela. Uma visão que se guia pela fé, pela verdade, pela presença. E essa visão está sendo restaurada agora, enquanto você ora com sinceridade e entrega. Muitas vezes, o passado que ainda dói nos impede de celebrar as vitórias do presente. Você conquista algo, mas sente que não merece. Vive algo bom, mas o coração fica esperando que algo ruim aconteça logo em seguida, como se a dor tivesse deixado um alerta permanente que não te permite descansar, nem quando tudo está bem. Mas Deus quer quebrar essa armadilha emocional. Ele quer te ensinar a descansar no bem, a confiar na bênção, a celebrar o agora, porque viver com o coração no passado te impede de viver o presente com gratidão. E é a gratidão que sustenta a alma curada. Deus quer te ver livre para celebrar, livre para sorrir sem medo, livre para dizer: eu estou bem e não preciso me desculpar por isso. Porque não é egoísmo reconhecer que Deus está te abençoando. Não é errado viver dias bons depois de tanto chorar. Não é sinal de insensibilidade sentir alegria depois de tanta dor. É sinal de cura. Sinal de que o que antes te definia agora apenas faz parte da tua história, mas não dita mais o teu ritmo. E essa liberdade para viver bem, para viver leve, para viver com alegria, é parte do que Deus está te entregando hoje. Diga com gratidão: Senhor, me ensina a viver o presente sem medo, com leveza e gratidão. Essa oração é uma declaração de liberdade emocional. Ela abre espaço no seu interior para o contentamento, para a paz de quem olha ao redor e diz: não está perfeito, mas está cheio de graça. Porque perfeição não é o que traz paz, é a presença de Deus que faz isso. E quando você começa a enxergar a graça nos pequenos detalhes, sua alma encontra lugar para descansar, para respirar, para sorrir. Você vai perceber que pode viver bem mesmo com algumas cicatrizes, que pode desfrutar mesmo enquanto Deus ainda está tratando algumas áreas. Porque a vida não precisa estar 100% resolvida para ser boa, e Deus quer te ensinar a celebrar os processos, os pequenos avanços, os sinais de renovo. Quer que você se permita viver em paz, mesmo que nem tudo esteja perfeito. Porque onde há gratidão, há cura. E onde há cura, há força para continuar. Algumas dores do passado se tornaram tão familiares que você nem percebe mais o quanto elas ainda influenciam suas escolhas. Elas se disfarçaram de prudência, de racionalidade, até mesmo de espiritualidade. Mas por trás de algumas decisões existe medo. Medo de reviver o que já foi. Medo de sofrer de novo. Medo de ser ferido outra vez. E esse medo paralisa, bloqueia, empobrece os caminhos. Mas Deus está te chamando para romper com essa influência silenciosa. Ele quer que você escolha a partir da fé, e não mais a partir do trauma. Que você decida com coragem e não com autoproteção, porque quem vive guiado pela dor nunca experimenta o que Deus tem de melhor. Não é errado ter cautela, mas há uma diferença entre prudência e prisão. Deus quer te ensinar a discernir com clareza quando é hora de recuar e quando é hora de avançar,
quando é tempo de esperar e quando é tempo de agir. E essa sensibilidade espiritual nasce da liberdade interior. Quando você está curado, você ouve com mais nitidez a voz de Deus. Você não confunde mais o medo com sabedoria. E isso te posiciona de forma nova, com firmeza, com discernimento, com paz. Diga agora com decisão: Senhor, eu não quero mais escolher com base no meu passado, mas com base na tua voz. Essa oração é uma aliança com o futuro. É um rompimento com os comandos invisíveis que o trauma impôs. Deus está te dando uma nova bússola. E essa bússola é a paz. Não a paz da ausência de conflito, mas a paz que vem quando você sabe que está sendo guiado por Deus, mesmo que ainda haja dúvidas, mesmo que o caminho pareça desconhecido. Você vai perceber que quanto mais cura recebe, mais livre fica para decidir. Vai parar de se sabotar. Vai parar de recuar por medo. Vai começar a se mover com confiança. Porque agora suas decisões não vêm mais do passado, vêm do céu. E quando o céu guia, não há o que temer. Mesmo que venham desafios, você estará firme. Mesmo que surjam dúvidas, você terá direção. Porque a verdade de Deus será a base das suas escolhas. E essa verdade já está sendo plantada em você hoje. Muitas vezes, o passado constrói fortalezas emocionais que impedem você de receber o que já é seu por direito. Deus já preparou portas abertas, relacionamentos restaurados, caminhos de provisão, mas o seu interior ainda está em modo de resistência. Você ouve sobre promessas, mas não consegue crer. Lê sobre milagres, mas duvida que eles sejam para você. Porque, no fundo, uma parte de você ainda acredita que não merece, que não é hora, que é arriscado demais sonhar de novo. Mas hoje, Deus está dizendo: rompa com esse limite invisível. Abra o coração para receber tudo o que preparei para você. Você não precisa mais viver com medo da alegria. Não precisa mais desconfiar de cada bênção. Não precisa mais diminuir suas expectativas só para não se decepcionar. Deus quer te ensinar a esperar o bem com fé, a receber com gratidão, a viver com esperança. Porque o que Ele tem para você não depende da sua perfeição, depende da graça dele. E essa graça já está ativa sobre sua vida. Ela não está te punindo, está te alcançando. Ela não está te condenando, está te convidando a receber, a crer, a florescer. Diga com fé: Senhor, eu abro meu coração para receber tudo o que o teu amor quer me dar. Essa oração é como abrir as janelas da alma e deixar a luz entrar. E essa luz dissipa as sombras do medo, da insegurança, da autossabotagem. Deus está dizendo: você pode confiar. Você pode receber, você pode viver livre. E quanto mais você se abre, mais Ele derrama. Amor, cura, provisão, restauração. Porque o céu não está limitado. O que precisa se abrir é o seu coração. E ele está sendo destravado agora. Você vai perceber que a vida começa a fluir de forma nova. As coisas param de travar. O que parecia estagnado começa a se movimentar. Porque agora você está se alinhando ao que Deus tem, sem resistências internas. Está crendo, está se posicionando, está recebendo. E esse novo fluxo vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Porque quando a alma se abre, o céu se move. Agora que você chegou até aqui, algo em você já foi profundamente transformado. As dores que antes dominavam o seu coração agora estão sendo substituídas por verdades eternas. Deus não apagou sua história, Ele a redimiu. E a redenção é isso: olhar para trás e ver que a dor não foi o fim, mas o caminho por onde a graça entrou. Você não é mais definido pelo que viveu, mas pelo que escolheu viver a partir de hoje. E essa escolha tem sido feita dia após dia, oração após oração, passo após passo. É uma escolha silenciosa e poderosa. Não viver mais como vítima, mas como curado. Não como refém do que passou, mas como agente de um novo tempo. A partir de agora, você caminha com leveza. Não porque tudo está resolvido, mas porque você aprendeu a entregar. Aprendeu que não precisa mais lutar com as próprias mãos, que Deus luta por você, que o amor dele cobre os vazios, cura os traumas, restaura a identidade. E essa identidade é sua nova base. Você é amado, você é perdoado,
Você é restaurado. Você é livre. Nada do que fizeram, disseram ou deixaram de fazer pode apagar essa verdade, porque foi Deus quem declarou, e o que Ele declara permanece. Diga agora com convicção: Senhor, hoje eu me despeço do passado que ainda doía. Eu recebo o novo que o Teu amor preparou para mim. Essa oração é um selo espiritual. É como um decreto no céu e na terra. Deus te viu em cada parte dessa jornada. Ele ouviu cada palavra, cada suspiro, cada silêncio. E agora, Ele está colocando um ponto final no que te aprisionava e está iniciando um novo tempo. Um tempo de reconstrução, de direção, de plenitude. Você vai viver o melhor tempo da sua vida, não porque tudo será fácil, mas porque você estará curado para viver tudo com sabedoria, com fé e com paz. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, e esse novo ciclo começa com o céu te abraçando e dizendo: vai, porque eu sou contigo. Onde antes havia dor, agora há consolo. Onde antes havia medo, agora há coragem. Onde antes havia culpa, agora há graça. Caminhe com essa verdade. Leve-a com você em cada pensamento, em cada decisão, em cada sonho. Porque Deus está escrevendo uma nova história, e essa história começa hoje. Começa agora. Começa com cura e com fé. Se essa oração falou com seu coração, comente: hoje eu rompi com o que me prendia. Compartilhe com alguém que precisa romper com o passado também. E inscreva-se para começar todos os dias com oração e direção de Deus.